Hora de falar sobre um zagueiro na mira do Cruzeiro. Esse sim interessa a Raposa. Na quarta-feira, a imprensa uruguaia chegou a afirmar que havia tratativas entre Cruzeiro e Jair Rodrigues do Peñarol. O Cruzeiro se apressou para desmentir a informação, mas nessa quinta-feira, a novidade que veio da Colômbia dá conta de que a Raposa tem olhos para Brian Medina, zagueiro de 23 anos de idade que pertence ao América de Cali. Temporada atual de 20 jogos. É bem verdade que depois de um início de temporada bem legal, ele perdeu espaço. Foi reserva em 4 dos últimos 5 jogos do América. Se a gente fizer um levantamento sobre os últimos 13 jogos, só foi titular 4 vezes. E diante dessa fase relativamente ruim e de um contrato que termina em dezembro de 2026, é que o Cruzeiro tenta sua contratação sem gastar tanto dinheiro. Segundo a imprensa da Colômbia, o Dinamo Kiev e o Nantes da França também já demonstraram a intenção, o interesse de contratá-lo. Só para arrematar em relação a esse atleta, 1,95 m de altura, 23 anos de idade, revelado no próprio América e com empréstimo para 2 clubes menores do futebol colombiano nos últimos anos. E deixa eu começar aqui porque hoje a gente recebeu uma nota do Pedro Lourenço, aí na condição de pessoa física, para falar sobre o Marcelo Moreno. Ele deu alguma declaração aí, ou algumas declarações, falando de um empréstimo que foi feito na época, mas que ele vai receber toda a grana, inclusive com juros e correção, né? Então, o Marcelo Moreno deu a entrevista aí em alguns dias, e o Pedro Lourenço, ele emitiu uma nota dizendo o seguinte: a título de esclarecimento, informo que os pagamentos por mim realizados ao senhor Marcelo Moreno decorrem de dívida do Cruzeiro Esporte Clube Associação, na qual compareci como fiador. Portanto, são pagamentos extraconcursais, realizados pessoalmente em razão da obrigação que assumi através de fiança, tendo sido, na oportunidade, notificado pelo credor quanto à existência desta garantia pessoal e de seus efeitos. Fecha aspas, Pedro Lourenço, a assinatura, deixando claro que o Pedrinho foi notificado pelo Marcelo Moreno e, como fiador da dívida, ainda nos tempos de associação, ele precisou pagar esta dívida e por isso ele faz na pessoa física. Na parte jurídica, a RJ vem sendo paga rigorosamente em dia, então até esse posicionamento importante do Pedro Lourenço para deixar isso claro, e a gente pode acrescentar aí que o Marcelo Moreno vai receber tudo que tinha direito e com juros e correção, e o Pedro bancando essa dívida porque foi o fiador na época desse empréstimo feito pelo atacante Marcelo Moreno. Finalmente o time vai voltar aos treinos, hein? Nesta sexta pela manhã tem a reapresentação na Toca da Raposa 2 e aí começa a preparação para a retomada. Na semana que vem tem a Vitória Cup, que você vai assistir com imagens aqui na Samuca TV, e o Cruzeiro então se preparando para os compromissos aí contra os argentinos, e o foco maior no dia 13 diante da equipe do Grêmio. É o jogo da retomada do Brasileirão. Duas informações aqui para a gente fechar. Hoje, o Cerro Porteño anunciou a contratação de Fabrício Peralta. O Peralta volta ao Cerro, é emprestado pelo Cruzeiro por uma temporada. O Cerro Porteño assume o salário do jogador e agora ele já passa a treinar lá no Cerro Porteño e vai jogar a Copa Libertadores, inclusive, além, claro, do Campeonato Paraguaio. Peralta, então, deixando o Atlético Paranaense, onde estava emprestado, ficando no Cerro até a metade do ano que vem. É uma aposta que faz o Cruzeiro para ter aí, quem sabe, para recuperar, né, o valor que investiu, 3 milhões de dólares na época, para comprar 60% dos direitos econômicos do jovem paraguaio. Sobre a busca por zagueiro, Brian Medina é o zagueiro hoje que o Cruzeiro tem como alvo. O que falta para a negociação avançar? Um último aval do técnico Leonardo Jardim.
O Cruzeiro buscou informações, quais são as condições do negócio, tem 23 anos, é canhoto, está dentro daquele perfil que o clube busca, e aí o Brian Medina também vê com bons olhos uma transferência para o futebol brasileiro. O América sabe que o atleta tem contrato somente até a metade do ano que vem, ou seja, daqui 6 meses ele poderia assinar um pré-contrato, então o custo não será alto, e o Cruzeiro entende que pode ser uma boa oportunidade no mercado. Já que o Vitor Gabriel, o Internacional, não reduziu a pedida, o Brian Medina passou a ser um foco. Se o Leonardo Jardim, nesta reapresentação, nesta sexta, ele dando um aval positivo para a contratação, o Cruzeiro vem investigando toda a vida do atleta, né? Questão extracampo e tudo mais. Por que ele acabou perdendo a condição de titular nos últimos jogos do América de Cali, mas o clube está ciente de tudo e agora o Leonardo Jardim é quem vai dar o aval. Dando o aval, o Cruzeiro parte para uma negociação firme para tentar a contratação do jovem zagueiro colombiano Brian Medina. Tá falado, pessoal? E sobre... Aliás, o Elton hoje pediu uma opinião do Bruno Garcês sobre um zagueiro, porque o Inter está fazendo jogo duro no Vitor Gabriel, né? E aí... Mas o Cruzeiro não desistiu dele ainda não. Ainda não desistiu, o Cruzeiro está no mercado, né? As tratativas com o Inter, elas seguem, mas pintou o nome de um outro zagueiro também, e aí eu queria ver com o Elton... Que é o Brian Medina. Brian Medina está com 23 anos, está no América de Cali, é um zagueiro canhoto de 1,90 m de altura, de bom posicionamento. As 2 últimas temporadas dele foram muito boas lá no América de Cali. Eu conversei com o Bruno Garcês, hoje ele também participou da rádio. Bruno Garcês é um entendedor máximo de futebol sul-americano no Brasil, é um dos maiores entendedores de futebol sul-americano no Brasil, e ele falou pra gente a respeito desse jogador, um jogador de qualidade, de boa saída de bola, de bom entendimento tático. A atual temporada dele não é tão boa quanto foram as últimas 2 temporadas, mas é um jogador que tem o interesse do Cruzeiro. O Cruzeiro já demonstrou esse interesse, já sinalizou alguma possibilidade junto a esse atleta, então pode ser que o Medina venha mesmo para o futebol do Cruzeiro, né? Um zagueiro que o Cruzeiro está procurando. O Cruzeiro tem outras frentes, como o Thiago acabou de trazer para a gente, mas o Medina pode ser, Brian Medina pode ser um reforço do Cruzeiro para a temporada dele. Tem 23 anos e, mais uma vez, reforçando, um zagueiro de 1,90 m de altura. O que o Cruzeiro tenta nesse negócio do Vitor Gabriel? O Thiago, você falou que ainda não saiu. Cara, o Pedrinho que está conversando lá, e o Pedrinho fez uma proposta formal. Eu não sei os moldes da proposta, não sei como ela foi feita, se foi só com dinheiro, se foi envolvendo outro atleta, mas o Pedrinho é quem está discutindo isso com o Alessandro Barcelos, diretamente com o presidente do Internacional, e que está tentando fazer com que esse negócio aconteça. O Cruzeiro apresentou uma proposta formal. Na sexta-feira passada eu sabia já que havia sido apresentada essa oferta. Então nós estamos falando aí de quase uma semana já de tentativa do Cruzeiro de chegar a um acordo, a um denominador comum de fato com o Internacional. O JB Filho trouxe para a gente aqui que o Inter quer 10 milhões de euros pela liberação do jogador, lembrando que o Inter vai ficar com 50% dele apenas. O Inter está pagando 3 milhões de reais ao Sport para comprar 50% dos direitos econômicos, e o Inter ainda gostaria de ter mais 20%. Eu acho um jogador muito promissor. Só acho que os 10 milhões de euros hoje, para mim, são caros. Estão fora dos padrões do nosso futebol. Tá zagueiro, né, Tiago? Exato. Embora seja jovem. Quanto que o Inter tá pagando? 3 milhões de reais. 3 milhões por 50. Por 50. E aí ele quer ganhar 5 milhões de euros pelos próprios 50. Eu não sei se são 5 pelos 50 ou 10 pelos 50. Mas nós estamos falando de um jogador promissor. E assim, o Inter tá pagando abaixo, porque quando ele o contrata por empréstimo, o Sport coloca essa cláusula nesses valores. Então assim, não é culpa do Inter. O Sport ter aceitado negociar. O Sport não acreditava no potencial dele. Não acreditava. Você acha que vindo para cá ele pode ainda valorizar ainda mais? Eu acho, viu? Ele é muito bom. Aí também vale. E na mão do Jardim, mas é curioso que está se acreditando no potencial do Vitor Gabriel, mas ele não é o principal zagueiro do Inter. Não é. É o Vitão. Não é. Só que falam de vender o Vitão também. O Inter vai vender os dois zagueiros. Peraí. Eu também acho que o Vitão hoje é superior ao Vitor Gabriel. Só que o Vitor Gabriel é muito novo. É um cara de 21 anos. O Vitão já tem uns 24, 25. Depois eu tive que olhar pra gente, por favor. Mas nós estamos falando de um cara novo,
que nessa temporada já tem 2 gols, Pode evoluir bem, assistência. 21 anos pode evoluir bem. O moleque tem ido bem, jogou bem na Libertadores, pode evoluir bastante. Vitão é 25. 25 tem o Vitão. Nós estamos falando de 4 anos de diferença. O Vitão vai chegar agora no Tá auge da praticamente carreira no auge, dele. É. E o Vitor Gabriel ainda está longe desse auge. Então, assim, eu particularmente acho que seria uma baita aposta. Mas, em contramão de achar que é uma baita aposta, não pagaria os 10 milhões de euros se fosse o Cruzeiro. O que eu tô achando estranho é isso, é a possibilidade do Inter abrir mão de 2 zagueiros. Um deles vai segurar. O JB falou que o Inter estava refugando do negócio com o Cruzeiro. Então, não sei Eu tô onde vai achando esses chegar. valores do Vitor Gabriel muito altos, cara. Por uma aposta. Muito né? altos, muito altos. É para zagueiro? Eu não sei, velho. Não sei. Quais, além de zagueiro, qual posição que você acha que o Cruzeiro precisa? Extremo mesmo, igual eles estão falando? Eu acho importante, Extremo eu acho bom, cara, sabe? Porque são jogadores aí com esse calendário, né, cara? Eu acho que são os jogadores que mais se desgastam, né? Essa coisa de explosão, tudo, essa recuperação deles é a mais difícil que tem, sabe? Então, para manter a intensidade, até para ter um jogador pro segundo tempo também, entrar para manter a intensidade. Hoje os extremos são importantíssimos, né? Importantíssimos. Todos os principais treinadores estão falando dessa necessidade. Tem um jogador que aqui no Atlético ele foi incinerado e que foi pro Bahia. O Bahia acabou de renovar com ele lá, cara, que é o Ademir. Acabou de renovar, um jogador que eles tratam lá como uma peça muito importante. Você pega ele é importante, e põe no né? segundo tempo ali, bicho, com espaço, e ele arruma uma fumaça, que é um Uma negócio fumacinha, né? maluco. Sabe É um negócio aquela- maluco. Ele hoje no Atlético, ele seria um cara muito importante. Mas você sabe- Agora, só um detalhe aqui. Eu vi o Júnior Santos falando ali agora, no início do programa, sobre essa questão da hierarquia, ele foi citado, né? O Júnior Santos. Para o Júnior Santos virar no Atlético, eu acho que o Atlético tem que mudar um pouquinho o jeito de jogar. Um pouquinho mais reativo. Sim, aproveitar ele mais de casa, mais né? espaço. Que foi o gol contra o gol Internacional. contra o O Inter. gol contra o Internacional. E aquilo foi ali- o Atlético um pouquinho já segurando o jogo, que o gol foi aos 48, não foi? Foi. 48. Era o Atlético assim, não podemos deixar o Internacional empatar Passe esse do jogo. Igor Gomes, hein? Não podemos, não podemos. Passe não, que Passe foi uma não. obra-prima, né? Deixou na cara. Se o Igor Gomes chamasse Hernandes... Então, mas aí você falou, pegou e "Nossa, falou olha aí o assim, gringo." passo do Igor Gomes. Eu sempre apoio o Igor Gomes. Não, eu acho ele um eu jogador também. útil. Eu só tô Eu falando acho que a ele gente tem muito que útil. ressaltar isso, porque ele foi útil. Sim, eu O acho Igor ele Gomes muito é o seguinte, é isso aí que você falou. Eu acho ele O útil. Igor Gomes é um cara que você não pode desprezar. Ele é útil. Ele entra em muitos jogos, ele entra Desprezar, bem. essa palavra é importante, Coloca porque aquele foi o termo que desprezo você que o gosta de Ademir falar. passou. Isso. Desprezo que o Coloca Ademir aquele passou. termo que você gosta de falar. Ele não rouba. Ele não rouba. Nunca. Só mais uma informação. Pois não. O Atlético acabou de contratar o novo diretor do Siga. Não, o novo diretor do Siga. Chama Rafael Barros, estava no São Paulo, passou por Vasco. Deixa eu lembrar aqui onde ele passou. Coritiba, Atlético Paranaense, Vasco. E era coordenador de scouting do São Paulo até agora. Ele chega para substituir o Rodrigo Weber no Siga do Atlético. Rodrigo Weber foi pra onde mesmo, galera? Foi pro exterior. Leixões. Foi pra Portugal. Leixões. Leixões. Portugal. Então tá, e como é mesmo o nome dele? Rafael? Rafael Barros. Quando você falou Rafael, eu pensei que tinha sido o Rafael do Cruzeiro. O Rafael Vieira, que era do Cruzeiro. Não foi o Vieira. É porque é bom. Também acho bom. Mas agora o Cruzeiro tá com o Pinto, né? Que ano que ele chegou Pô, no... o Pinto que tá ano que ele chegou voando, em São meu Paulo? irmão. Que ano que- 2024. 24. Vou passar aqui exatamente a carreira dele. Ele foi analista de mercado do Atlético Paranaense entre fevereiro de 2021 e janeiro de 2022. Coincide com o Matos? Não lembro. Não, talvez coincida. O Matos vai pro Atlético Paranaense depois que ele sai do Atlético. Ele sai do Atlético em fevereiro de 21. Então Ele trabalhou no Coritiba entre fevereiro de 2022. Ele já chegou a trabalhar com o Brax? Trabalhou com o Brax, eu acho, não lembro quando o Brax esteve na diretoria da Federação Mineira de Futebol. Ele foi gerente de competições da Federação Mineira de Futebol entre janeiro de 2018 e janeiro de 2022. Competições? Gerente de competições. E aí ele Antes do Léo Barbosa? Eu tô lembrando dele. Provavelmente. Tem foto dele aí já? Thiago? Não lembro. Tem aqui, eu vou mandar para o André. Foi analista de mercado do Atlético Paranaense entre fevereiro de 21 e janeiro de 22. Analista de mercado do Coritiba entre fevereiro de 2022 e agosto de 2022. Analista de mercado do Vasco entre setembro de 22 e abril de 2024. E foi coordenador de scouting do São Paulo entre abril de 2024 e até agora. Então ele trabalhou com o Brax no Vasco.
também. Pode ter trabalhado com o Brax no Vasco. também. Eu não lembro qual é a data exata que o Brax trabalhou no Vasco, mas pode ter trabalhado. Então, Jogou nas Rafael, 11, hein, pai? Já jogou nas 11. Tá hein? louco. Tá louco. Então que seja feliz aí, viu, Rafael? Ajuda a revelar aí mais venenos aí, porque esse veneno aí vai salvar o caixa, hein? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.